estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Graças a Deus, olha, nós estamos ao vivo para todo o Brasil através da TV Século XXI, além do Brasil também, e estamos transmitindo na nossa página do Facebook, viu, gente? Brasil Cristão. Então, se tem algum conhecido seu que não pega a TV aí na sua cidade, vai para as redes sociais, vai para o Facebook, página do Brasil Cristão, que você consegue acompanhar o programa. Sempre estamos fazendo isso, é só você ir lá na página e compartilhar o link aí com os seus amigos também, tá bom? Lembrando a você que nosso call center está aberto para você ligar. Você pode ligar, pedir sua oração, participar conosco do tema de hoje, 1938719620, e se tornar um sócio comprometido desta obra. Vamos levar o amor, o perdão e a graça curadora de Cristo para muitas famílias. Não esqueça da gente aqui, estamos precisando que você venha fazer parte da nossa família. Ó, o padre está aqui compartilhando nas redes sociais aqui o link do Brasil Cristão. Eu também acabei de fazer isso, tá bom? Nosso WhatsApp também está aqui à sua disposição. Graças a Deus, muitas mensagens chegando para nós nesta tarde. 19997169915. Agora, padre, eu quero chamar a sua atenção, não é? E a sua também que está em casa. Ontem nós celebramos, a igreja celebrou o dia de São Francisco e o nosso arcebispo, Dom João Inácio, celebrou uma missa especial em honra a São Francisco. Vamos ver juntos. Igrejas do mundo todo celebram hoje o dia de São Francisco de Assis. Na cidade de Vinhedo, a paróquia dedicada ao santo contou com a presença do arcebispo Dom João Inácio para presidir a Santa Missa. Ele destacou a vida penitente do santo. Fazer penitência é todo o processo, todo o exercício, todo o esforço necessário para passar de uma vida centrada no eu a uma vida centrada em Deus. São Francisco, ele é um homem atual, importantíssimo para a igreja. Ele foi eleito pela revista Times no final do milênio passado como o homem do milênio, o homem mais integrado em todos os aspectos. Ele foi eleito o homem do milênio e ele viveu só 44 anos. Então São Francisco, ele na sua história, ele foi puxando a igreja, a estrutura da igreja, a instituição, a igreja, o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os leigos, ele foi puxando a igreja para mais perto do Evangelho. Dom João recordou ainda a encíclica Fratelli Tutti, lançada pelo Papa Francisco, e exortou os fiéis para o amor sem divisões. Então ele nos convida a nós exatamente entrarmos nesta experiência profunda de São Francisco, que todos nós somos irmãos, somos também irmãos com a natureza. Então, Amanda, eu creio que hoje, neste dia 4 de outubro, que nós vamos celebrar logo mais o mistério eucarístico, quem comunga, quem tem coragem de comungar, ele deveria ser capaz de amar todos como São Francisco amou, todos e tudo. Parar de inventar separações, condenações, classificações. Esta é a grandiosidade de São Francisco para este tempo. Nós estamos numa época de classificações, de rejeições, de exclusões. Negros, pobres, mulheres, assim vai indo. São Francisco, ele é o homem do abraço. Todos são irmãos, porque ele fez esta experiência em Jesus. Terminando, São Francisco é um homem que acolheu tanto o Evangelho que ele tem Jesus sentado dentro. Quando ele fala e quando ele age, é Jesus que fala nele, é Jesus que age nele. A missa contou ainda com um coral de crianças. Um momento especial foi a bênção da imagem de São Francisco de Assis, que há mais de 40 anos pertence à paróquia e agora foi restaurada. Padre Emerson, pároco da igreja, concelebrou a solenidade. E dizer que é uma alegria celebrar a festa do nosso padroeiro. Foram dias, meses aí com as equipes trabalhando e hoje nós fizemos aí um grande momento especial de louvor ao nosso padroeiro, São Francisco. Também lembramos nosso Papa, da sua carta e também acolhemos com alegria o povo de nossa paróquia. Então, com certeza cumprimos a missão neste domingo de exaltar o pobre de Assis. Devotos de São Francisco de Assis participam hoje da solenidade dedicada ao santo, da simplicidade e da pobreza. Após a missa, será servido um almoço e com o valor arrecadado, ajudará a paróquia nas despesas
durante esse tempo da pandemia. Além do tradicional pedaço de bolo do padroeiro, cerca de 600 refeições foram preparadas pela equipe do Valmir. O almoço tropeiro feito a lenha trouxe mais sabor para a festa. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente se sente orgulhoso, né, de poder estar fazendo, ajudando, compartilhando, junto com a equipe toda, que são todos amigos, todos gostam de fazer, sentem orgulho de fazer. E já é vários anos que a gente faz, não nesse estilo aqui, mas aí eu resolvi fazer no estilão caipira, simples, né? Igual São Francisco sempre foi. Graças a Deus, tudo que vai ser consumido aqui foi tudo ganhado de doação. Todo mundo colaborou com um pouco, um pediu para um, outro pediu para outro, e a gente conseguiu realizar a festa, graças a Deus. São Francisco de Assis, rogai por nós, né, Padre? Olha, quero agradecer com muito carinho, antes da gente continuar, a Salete Ezer de Juruena, no Mato Grosso. Ligou para nós, se tornou uma sócia. Agora nós temos sócio lá em Juruena, no Mato Grosso, mais uma, graças a Deus. Reativou o cadastro, olha, já era sócia e está voltando, graças a Deus. A Áurea Magalhães, também de Poços de Caldas, Minas Gerais, se tornou uma nova sócia, atendendo ao chamado aí para evangelização. A Marilda do Carmo, de Piacatuba, Minas Gerais, também ligou para nós e decidiu: eu vou ser sócia, eu quero fazer parte dessa família, eu quero evangelizar com vocês, porque eu também quero um Brasil cheio de corações curados para amar. E aí chegou para nós aqui uma pergunta, ó, você que não se tornou sócio ainda e pode ser sócio, você pode ser, ligue para nós, 19 3871 9620, a gente está esperando você vir fazer parte da nossa família aqui. Padre, tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para o senhor até seguir mesmo no assunto, que é a Helenice Tereza, de São João do Rio Preto, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: ela tem 53 anos de casamento, mas tem muita mágoa do esposo e da família dele. Como ela pode aliviar esta mágoa? Nessa altura do campeonato, é possível que essa mágoa já seja um ressentimento, né? Certeza. Com certeza é um ressentimento. Com a explicação que nós demos no primeiro bloco, fica fácil agora de você discernir quando você está usando a palavra mágoa, mas na verdade você quer dizer ressentimento. A mágoa, ela é uma vez, ela é no momento da ofensa. Então, se a Drica me ofendeu hoje, você me ofendeu hoje, agora eu fico magoado. Se amanhã eu continuo sentindo a mágoa, então é um ressentimento da mágoa. Ressentindo. Isso, porque você me ofendeu hoje, amanhã talvez você não me ofenda de novo, mas eu estou sentindo a dor do dia anterior como se tivesse sido hoje de novo. Então, a mágoa é o sentimento causado pelo momento em que se sofre a dor. E olha como é sério isso. Hoje, ou não é verdade? O senhor pároco deve conhecer, eu já atendi muitas pessoas que passam anos, irmãos, sem se falarem, pais e filhos que passam anos sem se falarem por causa daquele momento da mágoa que depois virou ressentimento. Isso olha que tristeza, quebra relacionamentos, quebra o coração, né, padre? Então, veja, o ressentimento, ele pode se dar, né, essa atualização constante da mágoa, pode se dar por várias razões. Eu disse no primeiro bloco algumas delas, né, às vezes nós aprendemos, nós somos ensinados que uma vez ofendidos, não podemos baixar a cabeça. Imagina onde já se viu, a pessoa fez isso comigo, ela que tem que vir se humilhar. Não leva desaforo para casa. Não engula sapo, não leve desaforo. Perceba que algumas pessoas veem no fato de terem sido magoadas um status. Então, eu fui magoado, você me fez um mal, o errado é você. E no fundo, né, porque de fato a pessoa foi magoada, foi ofendida, e ela sabe que o outro está errado, ela começa a enxergar o outro num patamar inferior. E isso, para a soberba humana, é extremamente confortável, né?
ter sobre a pessoa uma razão, ter razão sobre ela. Então tem pessoas apegadas ao ressentimento pelo sabor do poder de estar certo e a pessoa que magoou estar errada. E isso é soberba. Veja, a pessoa cometeu um pecado ao te ofender e você mantém um outro pecado, que é o da soberba, sobre o erro que o outro cometeu contra você. Essa é uma razão. Segunda razão possível. Quando a pessoa lhe ofende, você tem a consciência de ser vítima. E é verdade, tá? É verdade. Quando alguém lhe fez um mal, então ela falou de casamento, né? Ela não disse exatamente o que se passou com o esposo, com a família, mas geralmente, Drica, problemas de matrimônio tem traições no meio, ou às vezes comportamentos de arrogância, estupidez, violência. É porque é do esposo e da família. É, da família. Veja quantas Enfim, pessoas... pode ser muita coisa. O fato é que, quando alguém nos faz um mal, nós nos colocamos na posição de vítimas, o que é verdade. Me fizeram mal e eu sou vítima. O problema é que, assim como os soberbos, né, sentem altivez por terem sido ofendidos, né, existem lugares, existem regiões, Drica, a minha família é do Nordeste, eu vou dizer isso com propriedade. Existem regiões do interior, do sertão, ou no Nordeste, em que as pessoas veem assim como um status mesmo. Elas acham bonito, tá intrigado. Você que é do Nordeste conhece essa passagem, essa palavra. Tô intrigado de fulano. E empina o nariz, acha lindo, assim, é um status. E ela espera que o outro que tem que vir aqui se humilhar, se arrastar os meus pés. Veja que ela quase deseja ocupar uma posição de realeza. Porque eu fui o ofendido, né? Altivez. Esse é o soberbo. Só que tem também o pusilânime. É uma palavra meio estranha, né? Pusilânime é aquele que tem ânimo. Para você entender o que é o contrário de magnânimo. Magnânimo, a gente sabe o que é. E tem o pusilânime, é o que tem a alma pequena. Sabe, é a pessoa que gosta de migalha, gosta de coisa pouca. De picuinha, mimimi, então, né? O pusilânime, quando ele está na posição de vítima, e aí geralmente, isso pode acontecer, outras pessoas veem ou têm a consciência de que você foi ofendido, aí vão ser solidários. Ai, amiga, você foi ofendida, fui. Ai, eu tô do seu lado, obrigado. E aí a pessoa fica, ai, porque eles me fizeram mal, porque eu tô sofrendo. E a pessoa gosta de ser vítima. Porque é bom, veja, é a mesma doença do altivo, só que com outro teor. É bom estar certo, entende? Mas eu fui a vítima, eu fui ferido. É um modo de dizer, eu estou certo, eu estou com a razão, ele errou comigo. Mas aí é que tá, meu irmão. Enquanto você estiver apegado ao fato de que você está certo por ter sido vitimado, você não vai pôr um ponto final na história. Exatamente, é isso que eu estava pensando aqui, porque eu conheço pessoas que, velho já, velho, passa a vida inteira se fazendo de vítima. E aí tem um problema sério, porque a pessoa, quando ela se faz de vítima por muitos anos, ela acha que todo mundo deve para ela alguma coisa. Ela começa a azucrinar a vida dos outros. Ah, porque eu fui vítima ali, então agora todo mundo tem que pagar. Todo mundo deve para ela alguma coisa. Olha que vida infeliz. Sim, porque como a água foi má, né? A má água, então, você lembra o exemplo que eu dei no primeiro bloco? A água amarga gera uma fisionomia amarga, vai gerar atos amargos, palavras amargas. Então perceba que uma pessoa ofendida, ela tende a ofender outras, que por sua vez vão ter a tendência de ofender outras. E a coisa vira um vício, um círculo vicioso. Que os cristãos foram chamados a dar um basta. Nós somos o povo que intercepta maldições. Seria bom se essa expressão, né, interceptar maldições, tivesse só uma carga. As pessoas imaginam isso como uma carga mágica, né? A gente diz umas palavras de efeito, em nome de Jesus, acabou agora.
Ah, tão bom se fosse assim. Aí estaria tudo resolvido. Você precisa, então agora eu entro, né? Se você é altivo e acha lindo, né, por soberba, ter sido ofendido. Ou então gosta de ser mimado, paparicado, né, ter o ego afagado, porque afinal de contas você foi vítima, coitadinho. Enquanto você se sentir confortável na posição de vítima, que realmente foi sua, porque te fizeram mal. Mas enquanto você permanecer no lugar de vítima, você mantém a ferida aberta, você mantém o efeito da mágoa sendo destilado e você não vai encerrar nunca essa história. Nem altivo com o status de ofendido e nem se autodiminuindo, desprezando, porque eu fui vítima do que me fizeram. E eu ouso dizer, padre, não vai ser feliz. Não vai, hipótese alguma. No fundo, essas pessoas que gostam de ter o ego massageado por terem sido vítimas de um mal, elas não querem assumir o seu lugar de filhos. Assuma o seu lugar de filho. Nós temos, então, agora eu vou dar um conselho muito prático. Nós temos duas faculdades, duas dimensões em nós, fundamentais que nós precisamos pôr para funcionar, para que o perdão aconteça. Nós temos inteligência, né, intelecção, a nossa mente, a nossa razão e a nossa vontade. Razão e vontade são duas forças que movem o ser humano. Como nós fazemos... Aliás, duas forças, não é qualquer forcinha. São as duas rodas, não, né? São as duas rodas da locomotiva humana, né? A razão e a vontade. Nós precisamos dominar a nossa vontade através da razão. E a razão precisa ser fortalecida com elementos para que ela eduque a vontade, né? A vontade é aquela força em nós responsável pelo ímpeto, pelo impulso, pelo desejo. A mágoa, ela geralmente gera desejos contrários à proposta cristã. Sim. A proposta cristã é de perdoar, mas a vontade quer o quê? Vingança, ou quer total afastamento definitivo, né? Não, ignorar, amaldiçoar. Isso é o que a vontade quer. Para mudar a vontade, nós vamos precisar atuar no intelecto, na inteligência, na mente, nos pensamentos que nós vamos precisar atuar. Não só direto na vontade. Eu não queria sentir isso, eu não queria sentir isso. Mas tem que mudar lá atrás, né? Se você fica dizendo essa frase o tempo todo, eu queria me livrar disso, eu queria me livrar dessa mágoa, eu não queria sentir essa mágoa, eu queria arrancar essa mágoa. O cérebro, já falei isso no outro programa, o cérebro não lê a palavra não. Você só fica falando em quê? Mágoa, 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 mágoa. Não, você precisa se reorientar. A palavra e o Espírito Santo desejam te reorientar. Então você vai precisar fortalecer a mente. Você precisa dizer para si, para Deus e para os que estão ao redor: eu quero perdoar e eu estou perdoando. Mas, padre, eu ainda estou sentindo a mágoa. Você precisa dizer. Drica, você precisa dizer. São Bento de Núrcia, o grande pai da vida monástica, né? Que foi assim um pai da vida espiritual na Igreja do Ocidente. Ele escreveu na sua regra um conselho para os monges. Ele disse assim, para os irmãos monges, que existem coisas que brotam espontaneamente de dentro para fora. Seria ótimo que tudo brotasse espontaneamente de dentro para fora. Já pensou? Se o perdão nascesse lá dentro, assim, ele escorregasse pela alma e saísse tranquilamente. Pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade de fazer isso. Mas o padrão geralmente não é esse. Então, quando uma coisa não brota de dentro para fora, ela precisa ser plantada de fora para dentro. Exatamente. De fora para dentro. Que ele disse isso, né? E depois Santo Tomás foi aperfeiçoar. O perdão é uma virtude. E o que é uma virtude? É um hábito. E o que é um hábito? Um ato repetido. Você tem que repetir. Lembra daquilo que eu estava falando para você? Quando você agiu,
é porque você já sentiu e porque você já pensou. Mudou o pensamento, essa mágoa não, eu quero perdoar, eu vou perdoar, eu sou cristã, Deus me deu o Espírito Santo, eu quero ter força de vontade para perdoar. Mudou o pensamento, já muda o sentimento, tudo bem, eu vou perdoar, eu vou conseguir perdoar. Mudou o sentimento, a sua atitude já é diferente, não é? Exatamente. Então, nós somos assim, gente, feitos disso, né? Padre, aproveitando que eu estou falando aqui, eu vou chamar algumas mensagens. Vamos lá. Que estão chegando de montes aqui no nosso WhatsApp, então vamos chamar para a gente tentar trazer as participações. Adriana, boa tarde, parabéns como sempre pelos temas e o programa. Gostaria de saber o que eu ainda preciso fazer para olhar e me alegrar com a pessoa que me fez algo que machucou. Pois a perdoei, porém não a vejo mais com os mesmos olhos. Carinho como antes. O que fazer, Padre Douglas? Ela é de Campos dos Goytacazes. Obrigada pela sua participação, Adriana. Com os mesmos olhos, você nunca mais vai ver alguém que te ofendeu. Você pode, inclusive, ver com olhos melhores. Melhores. Pode parecer absurdo, mas não é. Primeiro passo, nós precisamos nos desarmar. O que atrapalha o perdão de sair, né, de dentro de nós, são as armas interiores. Mateus, o Evangelho de São Mateus, né, ali nos capítulos 18, do 16 até o 19, é um bloco de conselhos para a igreja que Jesus está dando. Lá está uma parábola que foi lida há pouco tempo na Sagrada Liturgia do domingo, né, alguns domingos atrás. Um homem devia uma enorme fortuna ao rei e, não tendo como pagar, implorou ao rei que perdoasse a sua dívida. O rei teve compaixão e perdoou. Esse mesmo empregado, que teve uma fortuna enorme perdoada, ao sair dali encontrou um companheiro seu que devia algumas moedas, ou seja, muito menos do que o que ele próprio devia ao rei. E ele pegou o companheiro, sufocou, começou a chacoalhar, dizendo: paga o que você me deve. E o companheiro fez diante dele a mesma coisa que ele fez diante do rei. Me dá um prazo e eu vou te pagar. Veja, o primeiro empregado, quando implorou ao rei um prazo para poder pagar, ele sabia que não havia prazo no mundo que lhe possibilitasse pagar aquela dívida. E o rei teve compaixão e perdoou. O seu companheiro pediu um prazo. E era uma quantia que realmente, com um prazo, poderia se pagar. Ou seja, com o tempo, se poderia quitar aquela dívida. Ele não quis saber. Não quis saber, mandou jogar na prisão, vai ter que pagar o que me deve. Os outros em volta viram aquilo, dedaram para o rei, né? Dedaram. Esses outros em volta, eu achava, Drica, que eram um bando de fofoqueiros. Mas sabe quem são estes que dão testemunho das injustiças? Os anjos. Comparecem diante dos pequenos, diante de injustiças realizadas no mundo e comparecem diante de Deus. E aí o que foi que o rei disse? Servo mau e perverso, eu perdoei a tua dívida. Não devias também tu ter feito o mesmo com o teu companheiro? Ter tido compaixão como ele, como eu tive compaixão de ti? Então a primeira coisa, meus irmãos, ajuda muito, muito mesmo, eu diria que é quase a metade do caminho, 48% do perdão começa quando você tem consciência das próprias faltas. A Drica disse no bloco anterior, autoconhecimento. Então, além de você conhecer o seu temperamento, o seu caráter, você também tem que conhecer as suas falhas e os seus defeitos. Quando alguém nos ofende, né, você lembra que eu disse, Drica, que nós nascemos com a mancha da condenação? Sim. Quando nós viemos ao mundo, nós viemos ao mundo destinados ao inferno. Foi Cristo que nos tirou de lá com o nosso batismo. Por causa do pecado original. Bendito batismo. Hoje, 5 de outubro, faz 34 anos que eu fui batizado. Parabéns! Deus seja louvado. Aniversário de batismo é mais importante que aniversário de idade. Viu? Muito mais. Então, há 34 anos, o Senhor perdoou a minha dívida. Ele perdoou minha dívida, porque eu ia para o inferno. Eu tinha 10 meses de vida quando eu fui batizado. Mas quantos anos eu viria a viver? Estou vivo ainda, pela graça de Deus. Podem ser todos os anos possíveis nesse mundo.
sem a graça da salvação, a vida aqui acabaria e eu estaria fadado à condenação. Então, você tem que ter consciência do que você foi perdoado. A dívida era grande. Muito bem. Aí veio alguém, não é? Um amigo, um esposo, uma esposa, uma pessoa próxima te ofendeu. Namorado. Um namorado. As pessoas se decepcionam porque quem ofende é quem está perto. Mas você queria ser ofendido por quem? Por quem está longe? Quem está longe. Não tem como te fazer um mal. É quem está perto que nos fere. Mas é uma coisa tão óbvia. Mas era alguém muito próximo. Mas são as pessoas próximas que nos ofendem. Quem está longe está em distância segura para não nos fazer. Se Jesus tivesse, se Jesus tivesse trocado 2 palavras do evangelho, estaria facinho. Quinta-feira, quando eu preguei aqui, eu falei, se Jesus tivesse falado o seguinte, renuncie o próximo e ame a si mesmo, aí o negócio estaria resolvido. Ou então ama quem está longe. Mas não foi isso que Alguns dizem assim, Jesus mandou amar o próximo. Então, por isso que eu não amo ninguém, porque é o próximo, não é esse que está aqui, é o próximo. Se fosse nesse contexto, mas não é nesse também contexto. estaria fácil. É esse que está aqui. Veja, são essas pessoas. Aí você pensa assim, puxa vida, mas eu não merecia o que a pessoa fez comigo. É verdade, minha irmã. Meu irmão, você não merecia a ofensa que você recebeu. Sabe o que você merecia? O inferno. Você esqueceu que você merecia o inferno? Era isso que nós merecíamos. E nós não vamos para lá, porque nós somos perdoados. Então, Drica, deixa eu te dizer uma coisa. Para quem merecia o inferno... Está de bom grado. Uma ofensa tá ótimo. Tá ótimo. Para quem merecia o inferno, uma traição é menos mal. Não existe nenhum mal que te façam nesta vida que se compare ao mal que nos aguardava para a próxima. E o Senhor nos salvou. Quando você tem a consciência de que você não pode se arrogar o direito de sentar na cadeira do juiz para julgar o irmão que te ofendeu, e você se lembra que você está no banco dos réus, do lado do seu irmão que te ofendeu, você começa a se desautorizar, né, a se dar o luxo de não perdoar. Essa é a primeira coisa, para você começar a perdoar. Segunda coisa, se lembra da oração do Senhor, quando Ele nos ensina? Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás no céu, e aí lá na frente diz, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não adianta tentar editar, dizendo, não, nos perdoa de um modo maior. Não, ele não ensinou a pedir de um modo maior. A medida que medis é a medida que será medida. Exatamente, assim como. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para você. O excesso de olhar para o outro te faz lembrar da mágoa que ele lhe causou. Olhe para você um pouco. Você quer ser perdoado? Você quer encontrar misericórdia no julgamento? Você tem débito com o justo juiz? Se você tem débito e você quer muito perdão, então precisa dá-lo agora. Sabe, Drica, às vezes uma pessoa me ofende, o que me dá essa facilidade que eu disse há pouco de conseguir perdoar, a primeira atitude minha é essa. Ah, peraí, eu tenho isso, aquilo outro, eu não tô com crédito, sabe? Estou usando uma linguagem que a gente usa nas finanças. Sim. Eu não tô com crédito, eu não tô podendo me dar o luxo de não perdoar o meu irmão. Se eu tivesse com crédito, eu me dava o luxo. Ah, eu tenho crédito, quando eu me comparecer diante do justo juiz, então eu não preciso que ele me perdoe disso daqui, porque eu não cometi isso daqui. Não funciona assim. Exatamente. Eu cometi isso e aquilo outro. Então, a pergunta é, você está com crédito diante de Deus para se dar o luxo de não perdoar alguém? E aí, padre, mesmo se você tiver crédito, você vai ter que pensar e aí ser justa na matemática, que é o seguinte, esse crédito não é meu, veio de Deus. Porque se Deus tira a graça de cima de ti, você faz coisas pior que o outro, não é? Eu usei a palavra
crédito, que é uma mais moderna, mas a tradição cristã usa uma outra que muito tem a ver, o mérito. Qualquer mérito que nós tenhamos são méritos de Cristo. Exato. Ele mereceu para nós. Então, não, mas eu sou inocente nisso aqui. A Drica me fez um mal e eu não fiz mal a ela. Ô, meu irmão, eu posso ser inocente aqui, ó. Eu e Drica, a Drica e eu. Mas eu sou tão culpado em outras situações. Então, pare para pensar que nós somos assim muito unilaterais, né? Nós achamos que, então, a pessoa me ofendeu e isso aqui isso aqui está em conta de sufrágio, né, dos meus pecados. Não, depende. Se você usa a mágoa, a dor da ofensa, como um desejo de ofender de volta e não libera o perdão, em nada essa dor te purifica. E tem mais, padre. E aí, para você que está em casa, se você cultiva essa mágoa por muito tempo, quem está saindo perdendo? A pessoa já está lá vivendo a vida dela. Uhum. Está sendo feliz, ela não está nem lembrando que você existe. E você está aí ficando doente, depressivo, triste, com coração peludo. Aqui na TV a gente brinca, tá com coração peludo hoje. Né? Com coração peludo. À toa, você está fazendo mal só a você mesmo, não é? Claro, quem vive com você vai colher esses espinhos, mas o seu coração está ficando empedrado e você não está livre para sorrir, para amar, não é? Para liberar, para crescer como pessoa e ser livre de todas essas coisas. Eu queria, padre, agora, desculpa cortar o senhor, é porque tem testemunhos aqui conosco hoje que a gente não pode deixar de trazer. E que testemunhos são esses, não é? Nós estamos falando hoje sobre perdão, a cura através do perdão é o caminho mais rápido, viu, gente? Seja inteligente, perdoe. O Padre Douglas tem no site, né? Nós já falamos aqui do site do Padre Douglas, né, Padre? Padre Douglas Pinheiro, tá aí no ar, ó, o endereço. Isso. Tá aqui, olha lá, ó, coisa linda. Olha lá ele, ó, todo metido. Com o pescoço esticado pra banha do papo não aparecer na foto. Tá metido ali, ó, padredouglaspinheiro.com.br. Você acessando o site, você vai descer em cursos e tem o curso de perdão e cura. Eu fiz esse curso, achei assim fantástico. Por quê? Porque é detalhado. Isso aqui é só uma pincelada que nós estamos fazendo aqui, né, padre? É super detalhado e profundo. Você vai passar por uma faxina. E nós temos alguns testemunhos para mostrar para você também de pessoas que fizeram esse caminho de perdão. Vamos assistir juntos. A paz de Jesus, amor de Maria. Eu sou o Edson. Eu sou a Luciana. O nosso matrimônio estava a um ponto para chegar ao fim. Mas Deus fez a obra através desse seminário e também trazer um novo relacionamento para dentro da nossa família, com os nossos filhos, dentro da nossa casa e o nosso matrimônio, que estava por um fim, por uma suposta início de traição, né, onde Deus pôde mostrar, pôde revelar e modificar essa história. Hoje nós fazemos parte da igreja, dentro das pastorais, fortalecendo mais ainda a nossa fé em Cristo. E, ao mesmo tempo, tivemos que tornar amigo do inimigo para poder entender o outro lado da moeda. A gente nunca sabe o que tem do outro lado da moeda, o que aconteceu para, de repente, vir essa traição dentro do matrimônio. Então, assim como a nossa vida e a tua vida também, Deus tem cura e libertação através do perdão. Deus abençoe cada um. Sim, esse casal aí, eles realmente estavam à beira de se separar e participaram do seminário, né? Se você adquirir lá o curso de perdão e cura interior, você vai ver que ele foi gravado numa igreja, né? É a minha paróquia. Nós fizemos um seminário. Isso foi no ano passado, 2019. E a igreja lotada, né? Sempre na quaresma eu faço algum tema de purificação, que é próprio para nós nos prepararmos para a Páscoa, né? E fiz sobre o perdão. Esse casal estava por um fio, como ele falou, e realmente o Senhor restaurou, né? Naqueles dias, foram 4 noites de seminário, restaurou o casal. Estão até já estão esperando um bebê. Oh, que gracinha. Agora, então o Senhor fez uma obra tremenda
porque eles tomaram a decisão de liberar o perdão. Olha, gente, o perdão é a coisa mais poderosa que existe e o caminho mais curto para chegar ao céu, né, padre? Falando de tá esperando neném ali, ó, depois que nascer a gente já fala com a mamãe. Atenção, mamães de plantão, papais de plantão, titias, vovós, titios, madrinhas e padrinhos, vovôs, vocês que acompanham aqui a Rede Século XXI, agora ficou mais fácil educar os filhos e dar um material de qualidade para eles. Estou falando da revista Brasil Cristão Criança. E essa aqui é do mês de outubro, é claro, Nossa Senhora Aparecida, abençoai as crianças do nosso Brasil. Tem até uma música, né, que fala assim. Aqui está a revista Brasil Cristão Criança do mês de outubro. Lima, já vou levar para os meus filhotes, porque eles adoram. Olha, tem uma receita aqui, ó, docinho 2 amores. Aqui tem uma Dia Nacional das Abelhas, tem o jogo de 7 erros. Quem está aqui é Santa Terezinha do Menino Jesus. Você vai contar a história de Santa Terezinha para os seus filhos, vários jogos, e eles vão aprender sobre o céu brincando. É tudo que eles querem, gostam de fazer, porque tem muitas atividades. Aproveita, gente, tira do celular, tira da TV. Essa revistinha toma o tempo deles, porque eles vão ter curiosidade, vai pintar, vai fazer os exercícios, as atividades e vão aprender. Como é que eu faço, então, Drica, para ter isso na minha casa? É só você ligar, é simples, 19 3871 9620. Pega seu telefone, ligue para nós agora, conversa com as meninas do call center, vem fazer parte da nossa família, não é? Seja um sócio comprometido, receba a revista Brasil Cristão na sua casa. Vamos fazer um intervalo já, para você poder fazer esse ato? E aí nós já voltamos.